Olha o que o Senhor diz através da vida do apóstolo Paulo ao jovem Tito, né? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhante, que sejam sérias no seu viver, como convém a santa, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta também semelhantemente os jovens a que sejam moderados, né? Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonha, não tendo mal de que dizer de nós. Exorta também os servos a que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém? Nós vemos o que aqui, né, irmãos? Nós vemos o que na palavra do Senhor? Paulo estava dizendo a um moço chamado Tito, né? Quem era Tito? Tito foi um jovem ao qual ele ganhou na fé, né? E que se torna agora obreiro já, né? Fazendo a obra de Deus, né? E aqui, obrigado, Tiago. E aqui o apóstolo, né, diz, né? Tito, use a sua autoridade para o bem do povo de Deus. Porque essa autoridade, irmãos, dada por Deus, né? Ela é para o bem do povo de Deus, é para o nosso bem. E que a sua maneira de agir seja tão correta, né, que sirva de exemplo, né, para todos. O verso 7 diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. E uma coisa, irmãos, que hoje nós temos que dar é bons exemplos. Se uma coisa que está precisando hoje na terra são bons exemplos. Se uma coisa hoje que na igreja precisa muito, são de exemplos. Porque muitas palavras bonitas são ditas. Muitas palavras bonitas são faladas, né? E tudo isso se torna bastante importante. Mas a Bíblia mas o que mais precisa nas nossas vidas é dar exemplo de tudo isso. As nossas palavras acompanhadas com exemplos vivos, práticos, ela vai surtir muitos efeitos. Paulo estava aqui exortando, né, a várias classes de pessoas, aos homens, né, aos líderes, né, que eles fossem exemplos para os fiéis. Da mesma forma, ele está falando das mulheres também, né, que sejam também exemplo para as mulheres mais novas também. Dizendo aos jovens, né, que eles sejam o quê? Moderados. Porque o jovem é afoito, irmãos. O jovem tem desejo, tem sonhos, mas que ele tem que ter moderados, né? Diz aos servos também, né, que eles devem aprender a servir. E muitas das vezes nós esquecemos dessas coisas. Irmãos, uma coisa que eu sempre quis, né, é seguir os exemplos do meu pai, irmãos. Meu pai sempre deixou um bom exemplo. Exemplo de quê? Um exemplo de bom pai, de bom esposo, de um homem sincero, trabalhador, honesto. São exemplos que ficam marcados para a gente, para a vida toda, irmãos. E nós, como igreja de Deus, como igreja do Senhor, nós temos que demonstrar esses exemplos para as pessoas. Eu fico muito preocupado com as crianças hoje, irmãos.
Eu tenho uma grande preocupação com as crianças. Até eu falei para o Rodrigo, né? A grande preocupação que eu tenho com eles, são meus netos, né? De quê? De que eles sejam exemplo para eles. Para que muitas vezes nós vamos mesmo tornar uma pedra de tropeço para os filhos, irmãos. Porque o que faz muitas vezes os nossos filhos tropeçar é nós mesmos. Porque a Bíblia está dizendo essas coisas. Paulo estava dizendo isso a Tito: olha, Tito, seja a ti primeiro um exemplo. Paulo disse a Timóteo também da mesma coisa, irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 diz: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo: torne-se meu imitador. Mas tem uma vírgula, irmãos: como eu sou de Cristo. Por quê? Paulo dava testemunho daquilo que Cristo tinha operado nas suas vidas. E nós também temos que pedir isso e temos que buscar isso. Sermos imitadores. Como Paulo estava dizendo, imitadores de como eu sou a de Cristo. Há uma grande responsabilidade para cada um de nós, irmãos. Sabe, eu muito me orgulho de ver o pastor Milton com aquela simplicidade dele, irmãos. Pregar um evangelho, irmãos, eficaz, irmãos. Um evangelho que fez com que um homem, 50 anos de casamento, né? 60 anos de ministério à frente da obra de Deus. Isso são coisas para nós ver, irmãos. Isso são coisas para nós querer também para a nossa vida. Isso são coisas que nós temos que mostrar para os nossos filhos também. Sabe, irmão, ter resistência para suportar, irmãos. Nossos filhos podem perder muitas coisas, irmãos, por causa de mim, por causa de você também. Muitas vezes não sabemos, né, guardar as coisas, né? Não sabemos suportar as coisas, né? E aí vamos abrindo a nossa boca abençoada, né? E muitas das vezes, irmãos, dissemos coisas, né, que vai enfraquecendo aos pouquinhos, irmão. Tudo começa de pouquinho. Vai falando hoje, falando amanhã, quando nos vê. Mas Paulo estava dizendo: Tito, seja de exemplo. Está dizendo aos homens mais velhos, a mim, a você, irmãos. Seja exemplo para não só para a sua família, mas seja de exemplo em todos os lugares. É isso que o mundo precisa. É isso que a igreja está precisando. Bons sermões, nós estamos cansados de ouvir, irmãos. Você abre a internet e você vai ver bons sermões. Mas o que a igreja está precisando é de firmeza, de testemunhos firmes da parte daqueles que pregam o evangelho. Eu fico muito preocupado, irmãos. Eu tenho bastante preocupação nessas coisas. Eu tenho muita preocupação nisso. Porque é uma geraçãozinha aí que está crescendo, irmãos. Que serão possivelmente pastores amanhã. Obreiros, crentes. Mas o que será que eles estão vendo em nós hoje? Para que eles venham querer isso, almejar isso. Como está o teu exemplo de firmeza lá na tua casa, de posição, né? De não dizer aqui eu mando, mas dizer aqui eu tenho autoridade. Porque eu não mando na igreja, mas eu tenho autoridade de Deus na igreja, irmãos. Você obedece se você quiser, não é? Mas a autoridade eu tenho, que Deus me deu. Essa autoridade não é imposta. Essa autoridade ela é apresentada aqui, né? E eu primeiro tenho que ser exemplo disso. Eu tenho muita preocupação em estar liderando, irmãos. Eu tenho muita preocupação e digo sempre ao Senhor: Senhor, será que o que eu estou fazendo, será que da minha vida está sendo, né? Está ao ponto, ao menos eu estou atingindo alguma coisa? E essa preocupação nós temos que ter, irmãos. De como estão os nossos ouvintes, de como estão os nossos vizinhos, sabendo que nós somos crentes, sabendo até mesmo que nós somos obreiros, Damião, que nós servimos a ceia, que nós pregamos a palavra de Deus. Eu fiquei feliz essa semana, irmãos,
o caminhão, saí com o caminhão esse dia, quando chegou no meio do caminho, né, eu vi que já estava, alguma coisa estava errado. E eu já voltei sem embreagem, né? Deu muito trabalho para chegar, mas cheguei na oficina, né? Cheguei lá, o polaco, eu conheci ele para o polaco, mas é Antônio o nome dele. E ele teve aqui um dia, e eu lembro que eu apresentei Antônio, mas eu conheci como polaco e com máscara, mano, você não discerne mais bem quem é quem está, né? E ele falou, esse dia eu estive na igreja lá, ouvi teu sermão, fiquei tão maravilhado. Eu falei, que bom, né, irmãos? Conheço ele há tanto tempo, irmãos. Então são coisas que agradam o nosso coração. São coisas que ele tem visto, talvez, na minha vida, né? Muito trabalho que eu já dei a ele. Testemunho, irmãos. E ele veio aqui na igreja e ele pôde também perceber isso. E eu fiquei contente. Deus precisa de testemunhos nossos, irmãos. Deus precisa de que nós testemunhemos daquilo que Deus fez na nossa vida. E se Ele fez algo na nossa vida, eu também tenho que ser testemunho disso agora para frente, irmãos. De me calar quando é necessário me calar. Se for preciso eu passar por alguma humilhação diante daquilo que Deus tem me imposto, eu venho aceitar também. De quando eu for exortado também, eu me saber me conter e saber que obrigado, Deus. É isso que os nossos filhos têm que ver. É isso que a igreja tem que ver na vida dos obreiros, na minha vida, irmãos. Nós estamos falando para bastante pessoas hoje que estão aqui, outros estão em casa. Deus quer ver isso nas nossas vidas. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. Vós sois a carta de Cristo, escrita em nosso coração. Vós sois a carta de Cristo. Por que Paulo estava dizendo isso, irmãos? Que a vida do crente, irmãos, ela é uma carta. Porque uma carta tem conteúdo, irmãos. E se nós somos uma carta de Cristo, nós temos os mandamentos do Senhor nas nossas vidas. Nós temos as leis do Senhor na nossa vida. Por isso que Paulo está dizendo que vós sois a carta. Uma carta lida e escrita por todos, irmãos. Isso é testemunho. Isso é testemunhar daquilo que Deus operou nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, irmãos, a partir do dia que ele teve um encontro com o Senhor sendo Saulo, mas depois Paulo, a vida dele foi completamente diferente, irmãos. As pessoas que conheceram Saulo temiam, né? Mas será? Mas eles puderam ver que realmente Deus mudou a vida dele. E ele pôde escrever vários livros da Bíblia Sagrada. Ele pôde escrever várias cartas às igrejas, porque ele era uma carta lida, porque ali tinha conteúdo, irmãos. Na nossa vida de crente tem que haver conteúdo, irmãos. Na nossa vida de crente tem que ter postura de crente. A nossa família tem que enxergar isso e ver isso na nossa vida. É isso que nós estamos precisando. As mulheres, né, irmãos? Elas têm que ser exemplo para as mais novas. Mas nós estamos vendo um exemplo tão contrário hoje, irmãos. Até mesmo os velhos, né? Muitas vezes dá tristeza até, irmãos. Não é verdade? Não estou dizendo os velhos assim, mas aquele que é pai já, né, que já tem uma certa vivência, irmão. Não estou dizendo os idosos, não estou dizendo dessa forma, não leva do meu lado, desse lado, né? Somos nós que deveríamos dar bons exemplos. De ensinar aos nossos filhos, né, a serem obedientes. A ter temor de Deus, irmãos. A saber, né, que tudo tem um lugar adequado, né? Tudo
E em todo lugar há um tipo de comportamento que deve ser tido por eles. Mas muitas das vezes, né? Não tem problema. Tem muito problema, irmãos. Tem muitos problemas. Eu repito, né? Eu sou agradecido a Deus por aquilo que meu pai me ensinou, irmãos. Meu pai me ensinou a ser honesto. Ensinou a comprar, a pagar. Assim, ensinou a deixar um rastro bom, irmãos. O crente tem que ter rastro bom, irmãos. Tem que deixar um rastro bom. Se ele saiu, ele poder voltar da mesma forma. Isso é dar exemplo. Eu posso ir para cá, para lá, para onde eu quiser. Mas eu tenho que deixar um rastro bom ali. Alguém lembrar de nós. Eu conheci fulano. Eu conheci aquele obreiro. Foi bênção. Deixou um legado bom. Deixou recordações. São, irmãos, isso que a igreja está precisando. Nós podemos até ser humilhados ali, né? Mas nós não vamos sair da linha, né? Nós vamos ficar na linha. É igual um trem, irmãos. Se ele sair da linha, irmãos, ele descarrilha um monte de vagão. Aí o prejuízo é grande. Então eu sou como um trem, tá? Sabe? Que está meus filhos, está minha esposa, está minha família, tem muita gente. E como obreiro, irmãos, esse vagão é maior ainda. E se ele descarrilhar, irmã Creuza, pouca coisa se sobra. Talvez você já tenha visto isso, irmãos. Poucas coisas sobrado na vida de um maquinista que perdeu o trilho, saiu do trilho. Então não saia do trilho não. Seja de exemplo. Você que é pai, seja exemplo, né? Ensine, corrija se necessário, use da autoridade que Deus te deu, exerça o ministério que Deus te deu. Eu sou obreiro não só aqui na igreja, eu sou obreiro em casa, irmãos. Eu sou pastor na igreja, mas eu sou pastor em casa também. Eu sou pastor no momento que eu estou trabalhando também, eu sou pastor. Você lá no trabalho, você é crente também. Você é obreiro lá, aqui como lá, em todo lugar. Nossos filhos, irmãos, eles são crentes aqui na igreja, mas eles são crentes lá fora também. Mas isso eles têm que ver primeiramente em nós. Mas eu vou para casa falando um monte, dizendo um monte. Aí chega uma hora que vai ser tarde demais. Quando o leite está derramado, irmãos, você vai só ter que limpar a sujeira. Deixa o leite ferver assim no fogão para você, o trabalho que vai te dar para você limpar. E assim também nossas vidas. Cuidado em deixar a chaleira ferver. Tem muitos crentes que estão se fervendo muito rapidinho. Aí o leite derrama. Aí você vai ter que limpar a sujeira. E limpar é difícil, irmãos. A sujeira, o problema foi do leite? Não foi do leite. Foi da vasilha? Também não foi, né? Foi de quem estava cuidando. Quem estava ali para se zelar, né? Para que aquele leite não derramasse. Muitas vezes eu estou fazendo, né, com que meu filho, né, tome uma posição, com a minha esposa tome uma posição, com que outro tome uma posição ruim. Aí vão ter que estar juntando uns caquinhos só, né? Mas ser de bom exemplo. Ser de exemplo. Aleluia, Jesus. Pastor Milton sempre fala, os irmãos estão gostando? Eu estou trazendo uma palavra pastoral para a igreja, irmãos. Os irmãos aqui de avivamento, tem os irmãos aqui. Glória a Deus que tem eles, né? Mas eu tenho que trazer uma palavra pastoral para a igreja, irmãos. Por isso que a igreja ela é suprida, irmãos, de todas aquilo que a igreja precisa. Tem aqui a irmã Jennifer, né, que Deus usa poderosamente na palavra. Tem os irmãos que louvam, que adoram. Mas essa palavra é para mim, irmãos. Outros podem pregar? Sim, né? Mas é competência minha, cuidar da igreja. É isso que Paulo estava dizendo a Tito. Ó, Tito, meu filho, meu jovem, né? Seja ti primeiro um exemplo. Ensina-te essas coisas boas que eu lhe estou ensinando. Aplica elas. Sabe o problema, irmãos? Que nós somos ensinados, mas nós não queremos aplicar
a esses conhecimentos. Se nós aplicássemos todos os conhecimentos que Deus tem revelado e mostrado a nós, irmãos, o sofrimento seria tão menor, irmãos. Eu não vou dizer que vai acabar, porque a Bíblia não diz que aqui no mundo seria só bênção e coisa boa. A Bíblia diz que seria luta, mas as coisas tornariam-se bem mais fácil. Ser de exemplo. Sabe, irmãos? O mundo aí fora precisa, Josué, ver este exemplo nas nossas vidas. Eles precisam enxergar, irmãos, como aquela mulher enxergou um dia e disse ao seu marido: eis que eu vejo um grande homem de Deus passando aqui, direto aqui, próximo à minha casa. Quero fazer um quartinho a ele, vou mobiliar, né, para que ele se sinta bem aí. As pessoas têm que ver isso nas nossas vidas, como homens e mulheres de Deus. A juventude tem que ver na vida de jovens que realmente, né, o Deus que eles servem tem feito deles jovens de Deus, irmãos. Jovens que queiram a Deus. Jovens que queiram viver para Deus. Obreiros, né, que queiram viver para Deus. Muitos querem ser obreiro, né? Mas será que nós queremos viver para Ele? O que é viver para Ele, irmãos? É fazer aquilo que Ele nos manda. Mas Deus pode mandar? Deus pode mandar, irmãos. Deus pode matar. Como Ele já fez isso na Bíblia Sagrada, o pastor Milton diz, mesmo disso hoje. Ele pode fazer. Porque Ele é soberano. Mas Ele é um Deus de misericórdia? Também é. Mas Ele pode destruir também. E Ele tem autoridade para fazer isso. Como Ele já fez muitas vezes. Esses são exemplos, irmãos. Olhe na Bíblia Sagrada. Você vai encontrar exemplos só. Bons. Você vai encontrar exemplos ruins. Igual sempre o Rodrigo diz aqui, fala, né? A Bíblia, irmãos, ela mostra tudo, irmãos. Ela mostra os acertos. Mas ela mostra os erros também. Os erros de quem? De quem não obedeceram a Deus. De quem não foi fiel a Deus. Ela não vai só mostrar os bons procedimentos, ela vai mostrar os erros também. Glória a Deus por isso. Mas a quem nós estamos seguindo? Aos exemplos bons ou aos exemplos ruins? Eu prefiro escolher os exemplos bons. Eu prefiro aprender com aquele, irmãos, que eu tenho visto que tem tido vida com Deus. Talvez a sua eloquência não seja tão bonita quanto a outra. E eu não estou dizendo, ao contrário, de quem é melhor ou pior, não. Eu prefiro ficar com as qualidades. Mas eu posso ser tão bom? Pode. Mas eu preciso, por ser tão bom, eu preciso ainda ter muitas mais qualidades ainda, irmãos. Porque eu me achar bom é uma coisa, né? Mas eu me tornar bom é diferente. Por isso que eu disse, eu tenho essa preocupação, irmãos. Muitas das vezes a gente vê tantas baixas na igreja, né? Tanto desânimo. Eu penso, será que eu tenho sido bom exemplo para os irmãos? Será, irmãos? Você pensando você, será que eu tenho sido bom exemplo para o meu filho, para a minha filha? Será que eu tenho sido um bom esposo, uma boa esposa? Para fazer isso, igual o pastor Milton disse, né?
Eu tenho que suportar, eu tenho que me calar em algumas horas, eu tenho que falar em outras vezes que eu achar o momento adequado. São exemplos que eu tenho que dar. São exemplos que você tem que dar também, né? Como uma boa esposa ao seu marido, né? Que chega do seu trabalho, né? Quer ter a sua comidinha, né, irmãos? Pronta. Quer ver na tua roupa arrumadinha. Por mais que ele não seja tão bom esposo, mas você escolheu ele. É igual o pastor disse, por que eu estou pregando? Porque eu ouvi tanta coisa boa hoje, né? Eu tenho que alimentar vocês, irmão. E dissemos lá amém para todo mundo, né? Amém, irmãos. Assinamos lá, igual o pastor, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até o fim, né? É até o fim mesmo, irmãos. Mas eu tenho que suportar o dia que ele não vai estar bem, ela não vai estar bem, né? Você acha que é fácil? Os jovens que estão aqui, estão pensando em casar e achar que vai ser tudo uma belezinha, cai fora, fica solteiro mesmo. Paulo preferiu ficar solteiro, mas foi uma preferência dele, né? Mas se você quer casar, case. Mas fique firme até o fim. Ah, mas a comida não é tão boa igual a da minha mãe. Ué, por que você não viu antes? Não sabia nem lavar roupa, né? O problema é seu agora, né? Agora compra uma máquina lá e joga lá dentro, né? Igual muitos homens fazem, né? Então são exemplos que nós temos que dar, irmãos. Hoje, a família está precisando disso. Criando filhos como se fosse franguinho de granja, irmãos. Né? Tudo rapidinho, tem que ser tudo rapidinho, tudo prontinho. Não, mas eles têm que aprender, né, irmãos? Esperar, né? O tempo certo para as coisas, né? Ah, mas com 40 dias tem que estar pronto já. Ué, é isso? Não é assim não, irmãos. Eu quero ser obreiro hoje, amanhã eu já estou prontinho. Irmão, tem uma caminhada, irmãos. Tem que caminhar. A caminhada é longa, é difícil. O que diz lá? 1 Coríntios, acho que é 16 ou 15, ou sei lá, 15 ou 16, o último, versículo 58. O que Paulo diz? Sede firmes e constante, sempre abundante. Você tem sido firme? Qual é a firmeza sua? Qual tem sido a nossa firmeza? Que firmeza você tem demonstrado? De como pai, de como servo, de como obreiro, qual tipo de firmeza nós temos apresentado? De ser lá um choramingão, né? Pior coisa é ver um crente birrento, irmãos. Um obreiro moribundo. Deus te chamou para guerrear, irmãos. Deus te colocou na batalha. E Ele não te colocou na batalha desprovido, não. Ele te deu arma para você vencer. Não é um fracote, não, irmãos. Se Deus colocou você como esposo, é para você exercer a função daquele que tem o comando, o cajado, irmãos. Exemplo, você é a coluna da tua casa. É você quem fala. Você pode ouvir, né? Nós temos que ouvir. Mas tem muitas das vezes que é você que tem que agir. É você que tem que colocar limites. Vírgulas. Opa, vamos parar aqui, vamos começar de novo. Não é ponto final, não é vírgula, irmão. É mais fácil para um ponto final, né? Como muitos estão colocando, né? É para colocar vírgulas. Vírgula é um sinal que dá uma paradinha, né, irmãos? Uma repensada. Opa, vou começar a frase de novo. Vou começar tudo de novo. É para isso que serve uma vírgula, irmãos. Um ponto final serve para encerrar, né?
E muitos estão fazendo isso. Coloca um ponto final já em muitas questões da vida, mas Deus nos chamou para ser exemplo, para continuar sendo exemplos, ser boas donas de casa, né? Boas mães, né? Que ensinem os seus filhos a se comportarem de acordo com a palavra de Deus, a não ser dominada, né, irmãos? A não ser embriagadas por aquilo que este mundo tem causado. Muitas pessoas, quantos crentes estão embriagados, mas não é por bebida não, forte não, mas é embriagado pela vaidade, é embriagada por os costumes mundanos, irmãos. Mas Paulo estava dizendo a Tito, ó, ensina, para que elas sejam exemplos, para que eles sejam exemplos, para que sejamos servos, para que venhamos saber como suprir a necessidade de um irmão nosso. Eu sei, como já tem dito, não estamos impossibilitados muitas vezes de fazer uma visita para o nosso irmão, né? Mas você não está impossibilitado de orar por ele. Ninguém te obrigou a você não orar pelo teu irmão, né? A você não fazer uma oração pelo teu irmão, a você não lembrar dele. A pandemia não está proibindo nada disso. Exemplo que nós temos que ter, irmãos, de nós comportarmos como obreiros, irmãos, que tenha firmeza, que tenha postura. Eu falo aqui, irmãos, não para a minha glória, irmãos, mas para a glória de Deus, irmãos. Eu já estou aqui na igreja, já está indo já para 15 anos. Eu não perdi uma reunião até hoje ainda. Eu não perdi uma Santa Ceia até hoje ainda. Eu não perdi um culto ainda nesses dias, irmãos. Quantas vezes o irmão veio aqui e não me viu aqui? Se viram, foi quando eu fui fazer alguma obrigação da igreja mesmo. Os meus filhos não vão poder cobrar isso de mim um dia. Não, você não foi exemplo para mim. Mas um dia, eles podem até não reconhecer isso. E eu espero que, eles nem precisam reconhecer isso mesmo. Mas eles vão ter que ver isso. E um dia talvez eles vão ter saudade disso, né? Eu falei em casa hoje, muitas vezes nós não precisamos ser tão abajulador, né? Tão amoroso, igual muito talvez é. Mas uma coisa que nós temos que ter e dar é respeito, irmãos. Respeito. Isso não impõe, né? Não tem como impor. Isso, irmãos, vai ser dado mesmo, vai ser visto. São exemplos que nós temos que dar. As pessoas têm que ver nós novamente, irmãos, como um povo diferente. Por que as pessoas todas estão dizendo, não, eu também sou cristão, eu também sou evangélico? Porque parece que já não tem mais bastante diferença. Mas eu não aprendi dessa forma, você não aprendeu dessa maneira. Paulo estava dizendo isso a Tito, Paulo disse isso a Timóteo também. Jesus disse isso aos discípulos, irmãos, para que eles fossem suas testemunhas. Nós somos testemunhos de Cristo hoje na terra, irmãos. Nós temos que dar esse testemunho de que Deus, de que Jesus realizou e que fez na cruz, como fez também agora na minha vida, esta mudança. Há um hino da harpa diz, que mudança em mim fez o meu Senhor Jesus.
É isso, essa mudança. Mudança de sentido, irmãos. Mudanças de comportamento. Mudanças mesmo, que tem que ser vistas. Vamos pensar nessas coisas, irmãos? Olha que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 4, verso 11. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Irmãos, se você for ler a Bíblia, você vai ver exemplos que nós temos que ter, exemplo que nós temos que dar. É isso que estamos precisando. E eu louvo a Deus por cada dia, irmãos. Poder me alimentar, poder perceber isso e poder estar mais ligado nessas coisas. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Quantos crentes conformados já aceitou. Vamos ser exemplo para os fiéis. Paulo estava dizendo a Tito: sede exemplo para os fiéis. Estava falando para os crentes, irmãos. Por que ele estava falando, né? Acho que tinha muito crente andando na contramão nessa época já, irmãos. Agora imagine hoje, né? Como será que tem que ser o nosso exemplo? Em meio a este mundo aí, ó, que você está bem e está vendo. Todo tipo de abominação que Deus abomina. E muitos desses estão em cima dos púlpitos pregando a palavra. Mas nós temos que dar bons exemplos, irmãos. No trato, na pureza, na santidade, na fé. Vamos fazer isso, que você vai ver com que as coisas todas vai melhorar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, na igreja, em nosso meio, no meio de obreiros, irmãos. Você vai ver que as coisas vão mudar para melhor, porque assim a Bíblia diz, irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos.